Shalom, shalom. Eu sei que hoje foi o dia que... Hoje mesmo eu disse, meu Deus, será que só eu sofro esse calor? Isso eu acho que só é eu. E durante a manhã não estava assim. Quando foi à tarde, foi anoitecendo, quando começou. Eu pensei que só fosse eu, mas eu vi que todo mundo deve estar sentindo esse calor, né? E está demais, de repente, né? Ainda nem chegou o verão, já começou esse calor. E eu estava aqui prestando atenção na minha sobrinha Laisa, e quando ela começou a louvar, e aí Deus começou a trabalhar nela, na voz dela, e hoje em dia a voz dela é tão suave, tão bonita para se ouvir. A gente sente a presença de Deus quando a gente se liga em Deus. É Deus que faz essas coisas, porque dependeu dela para Deus trabalhar, né? E não depende do bispo, não depende da pastora, não depende da diaconia que sempre estava nos jovens, depende da própria pessoa, do próprio que tem chamado para poder desenvolver o dom que Deus deu. E aí Deus está trabalhando grandemente e vai continuar trabalhando na vida de Laisa com o chamado que ela tem. Lindo no louvor. E Deus continue abençoando e te levando para outros lugares, viu? Minha sobrinha linda. Aleluia. Louvado seja Deus. Todo paparica. Glória. Aleluia. Todo paparico. Paparicando mesmo, minha sobrinha. Aleluia. Vamos aqui, nesta noite, ouvir a palavra poderosa, grandiosa de Deus. É a palavra viva, que edifica, que transforma, que liberta e que cura as nossas vidas a cada dia. Que nós precisamos, a cada dia, ouvir a voz e a palavra de Deus. Em 1 Reis 3. E quando o bispo estava aqui falando de sabedoria, né? Eu disse, olha, já veio aqui a confirmação. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Vamos começar aqui desde o 3 até o 9, que fala sobre Salomão entrou em afinidade com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe para dentro da cidade de Davi, até que ele terminasse de construir a sua própria casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém ao redor. Somente o povo sacrificava nos lugares altos, porque até aqueles dias não havia casa construída para o nome do Senhor. No versículo 3, Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de seu pai Davi. Somente ele sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. No versículo 4 que fala, o rei seguiu até Gibeão para ali sacrificar, porque aquele era o grande lugar alto. Salomão ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre aquele altar. No 5º, em Gibeão, o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite, e Deus disse, pede o que queres, que eu te darei. E Salomão disse, tu mostraste ao teu servo Davi, o meu pai, grande misericórdia, segundo ele andou diante de ti em verdade, e em justiça, e em retidão de coração, para contigo, e tu tens guardado para ele esta grande bondade, de modo que lhe deste um filho para se assentar no seu trono. E este é o dia. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste teu servo rei em lugar de Davi, o meu pai, e eu não passo de uma criança pequena, não sei como sair ou entrar. E o teu servo está no meio do teu povo, o qual escolheste, um povo grande, que não pode ser enumerado, nem contado por causa da multidão.
Dá, portanto, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo. Amém? Amém. Nós já ouvimos falar da história de Salomão, né? Quem nunca ouviu falar? Como começou, como foi a história de Davi com Betseba. E quando ele conheceu, foi uma história muito polêmica, né? Que houve aquela situação que Davi conheceu, ou a conheceu de modo, como dizer, irregular, né? E ali ele fez tudo e deu certo para estar com ela, né? Com essa mulher. De maneira qual que foi a maneira que fez ele uma rebeldia, algo muito pecado para Deus. E ele estava distraído, né? Até que ele fez, deu tudo certo, de maneira qual que ela ficou viúva. Nós sabemos disso. E quando ela teve um filho, nós sabemos que não vingou. E seria uma maldição diante de Deus se aquela criança continuasse viva. Mas Deus sabe de todas as coisas, com a maneira que Ele livrou o filho dele para que não acontecesse algo pior na vida de Davi, para que ele não se afastasse, não fizesse algo que pudesse mais tarde pagar um preço que não tinha volta. E ali ele casou com Betseba, né? Uma das mulheres de Davi que ele amou. E ali teve Salomão. Mas Davi já tinha outros filhos. Como nós sabemos que alguns morreram, sabemos da história. E ali ele teve Salomão. Mas nós sabemos que a tradição de alguém, quando tem, por exemplo, uma mulher, tem filhas mulheres, né? E sempre quem vai casar é a primogênita. E não era diferente quando o rei ia tomar, quando um filho ia ser substituto. No caso, ia ser o filho mais velho de Davi. Não aconteceu, porque Davi antes tinha prometido que Salomão seria o rei de Israel. Mas o irmão dele, quando viu que o pai estava impossibilitado e já estava sem poder dar mais ordem, já não tinha mais, nem se levantava mais da cama, tinha hora que ficava meio, como disse, sem lembrar das coisas, tinha até uma certa amnésia, aquela idade dele, que ele foi bem já, aí, o tempo de Davi aqui na terra, ele estava bem já idoso. Ele curtiu, ele viveu bem a vida dele na presença de Deus. Ele não negou até o fim da vida dele. E ali que quando a mãe de Salomão foi até Davi e mandou ele falar, né? Jurar. Lembra da tua jura que fizeste com o meu filho, com Salomão, nosso filho, para ser rei aqui. E aí ele lembrou e disse, ele vai ser rei. E mandou, sim, consagrar Salomão como rei. E ali começa a história de Salomão. Apenas um jovem que no qual diz assim mais ou menos, né, que aqui não diz na palavra do Senhor, mas que com mais ou menos o povo ainda não tem certeza, uns 18, ou 19, ou 20 anos, ou até menos. Ele foi rei de Israel. E começou a história de Salomão. Ele começou, ele viu, ele sabia que o juramento que Deus fez a Davi, que não deixaria, louvado seja Deus, o reinado dele, não deixaria o filho ia ser sucessor de Davi e assim em diante. Não ia terminar o reinado de Davi aqui. E Deus fez Salomão prometer que ele seria também fiel, assim como foi Davi. E ali, Salomão sim fez uma promessa a Deus e entregou a vida dele
e jurou, né? Como diz assim, uma aliança eterna a Deus. E começou a Salomão a fazer as coisas, mas jovem, ele tinha aquela preocupação, como iria ele governar uma cidade tão populosa, tão grande. E ali ele estava preocupado até que um dia Deus deu um sonho a ele, Deus falou com ele. E aí ele disse: Senhor, eu sou apenas um jovem, uma criança, né? Eu não sei governar esse povo. E eu gostaria de que tu pedes. E ali ele falou o que ele estava temendo, que era a preocupação maior dele. E ali Deus deu a ele o que ele necessitava, que era uma sabedoria. E a sabedoria diferente de todas que já havia, que ele disse que não haveria ninguém aqui na terra e nunca haverá alguém como Salomão, que ia ter uma sabedoria diferente, de maneira que ia ser estendida para todos os reinos e nações ser conhecido. E assim não foi diferente. Salomão começou a crescer em sabedoria de maneira tal, e aí ele começou a casar, como diz assim, que na palavra, que Salomão casou primeiro com uma filha de um egípcio. E ali, depois disso, Salomão começou a fazer o templo do Senhor, que era a promessa de Davi, que Davi tinha esse sonho de construir um templo para Deus. Era esse sonho que não podia ser realizado por ele, que nós sabemos, né? E quando, louvado seja Deus, Salomão começou a construir, ele fez o tudo, ele foi construtor, ele foi engenheiro, ele foi arquiteto, em tudo Salomão fez o melhor para o templo do Senhor. E diz aqui na palavra do Senhor que levou 7 anos para construir esse templo. Aleluia. E Salomão ia crescendo em graça, em temor, em adoração a Deus. E quando ele fazia o templo do Senhor, ele também começou a construir um palácio, uma casa para ele. E aqui na palavra do Senhor diz também que se o templo levou 7 anos, a casa dele, o palácio, levou 13 anos. E nós entendemos que 20 anos foi para construir o que ele estava planejando, né? E quando Salomão, e com o longo do tempo, nós sabemos também que Salomão levou 40 anos no reino, sendo rei. E 40 anos, e nós sabemos também, como eu acabei de falar, que 20 anos foi para construir esse palácio. E ali Salomão estava de maneira qual, como nós sabemos assim, que quando cada reino, em cada pessoa de outras nações que ele fazia uma aliança, ele se envolvia com as mulheres, porque era tipo assim uma política para ele fazer, né, ter aliança com cada um. Então ele casava com cada mulher de cada reino, de cada tradição, de cada cultura. E Salomão, e aqui nós sabemos que ele casou com essa quantidade de mulheres e concubinas, né? Que a gente não imagina, eu não tenho nem noção o que significa essa quantidade de mulheres. Se cabia, eu creio que cada um em uma cidade, um lugar diferente que ele construiu. Porque não estava nem no palácio dele, moravam 1000 mulheres, né? E também não fala da quantidade de filhos que Salomão teve. Eu creio que foi espantoso também a quantidade de filhos que Salomão chegou a ter. Então Salomão, como nos dias de hoje, ele fez uma aliança e estava em paz.
vitorioso. Salomão cresceu em riquezas. Salomão cresceu em sabedoria, em tudo. Salomão tinha um pouco assim de pessoas querendo conhecer. Como a gente sabe que a rainha de Sabá também veio com enigmas para que ele pudesse, para saber se realmente era aquilo que o povo falava. E ela ficou realmente deslumbrada quando conheceu Salomão. Se eu fosse falar de Salomão nesta noite, eu creio que não dá. Porque com 30 minutos ou mais, não dá para falar de um homem que levou 40 anos governando um povo tão grande e numeroso como o de Israel. E ele não só governou ali e nas redondezas, né? Muito rico e poderoso foi Salomão. Aleluia, louvado seja Deus. E quando ele começou a governar, era como se fosse no tempo de hoje. Hoje, no tempo de agora, não temos mais assim rei no Brasil, mas temos o presidente. Era como se fosse Salomão. Salomão ele era o presidente e tinha os senadores, os governadores, os deputados, os prefeitos, né? Os vereadores também. Então, Salomão fez uma equipe muito grande, tudo organizado, tudo planejado, para que tivesse plena riqueza, pleno conforto. E Salomão foi crescendo, desenvolvendo, e nós sabemos que ele estava em paz, porque a palavra do Senhor fala que o significado da palavra de Salomão é paz, né? E diz que Shalom é mais ou menos um nome assim, cada um significado um pouco, mas fala sobre a paz. E a paz reinou sobre Salomão, porque o pai dele vivia em meio um homem de guerra, e Salomão um homem de sabedoria, diferente para reinar. E ali que quando Salomão já estava fazendo tudo que tinha vontade, que tinha direito, Salomão construiu, Salomão plantou, Salomão irrigou, Salomão tinha lugares para ter água, uma fonte de água, plantava árvores e mais árvores. Salomão tinha, como o povo falava, assim, tinha aquele lugar para minar os minérios do bronze. Tudo Salomão tinha. Era um homem que causava, eu creio, que muita inveja também a muitos que não tiveram o que Salomão, que Deus deu a Salomão. Mas passou o tempo que Salomão esqueceu. Mas não foi assim logo, porque quando Salomão começou, foi cheio do desejo. Quando ele construiu o templo, ele adorou ali por vários dias, ele e o povo dele no templo, alegres, em paz, quando construiu o templo. E a sabedoria de Deus com Salomão foi mais uma vez, Deus se irou, Deus se decepcionou por ver que Salomão começou e não cumpriu com as promessas dele, porque ele se envolvia com pessoas que não eram para se envolver. E como eu ouvi o bispo falando na sexta-feira, que tem pessoas que, quando começa no Evangelho, não pode logo assim estar em certos meios ou em certos lugares, para que não venha, porque está muito no começo, né? Para não se esfriar. Mas eu tenho assim eu concordo também, porque também nós somos falhos e pecadores. Mesmo aqueles que já têm por muito tempo, pode se corromper um dia. Basta ficar fazendo coisas, ou se envolvendo com pessoas, ou com lugares,
que não é de Deus, que Deus não está presente. E chega um tempo que aquela pessoa que parece incorruptível pode se corromper a qualquer momento. Não foi diferente com Salomão. Um homem com tanta sabedoria, e a sabedoria vem de quem? De Deus, né? Que é o princípio, o obedecer a Deus é o princípio de toda a sabedoria. E quando a gente, como Salomão, já estava como se fosse um homem cheio de si, porque ele tinha tudo, ele podia fazer tudo, ele podia comprar tudo, ele podia mandar, ele podia sair, ele podia comprar, comer o que ele bem quisesse. E isso levou tempo, convivendo com muitas mulheres diferentes, ele começou a se afastar da presença de Deus. E como nós sabemos que Salomão, ali em Eclesiastes 2:11, que ali é aquele tema que diz que a riqueza não traz, aleluia, louvado seja Deus, felicidade, que foi o caso de Salomão. Ele tinha tudo para viver bem, mas ao longo do tempo a riqueza fez as pessoas, as companhias, fez Salomão se afastar da presença do Deus eterno, daquele que o chamou, que ele fez uma aliança e com o longo do tempo ele foi esquecendo. Louvado seja Deus. Mas não significa, meus irmãos, que a riqueza ou que Deus nos dá, não significa que isso não é para ter. Não significa que quando Deus nos dá, quando Deus nos dá, é para a gente continuar vigiando, observando o que é que a gente está fazendo com aquilo que Deus nos deu. Porque aquilo que Ele nos dá é para a gente guardar e, se possível, quando Ele nos der, para a gente multiplicar sim. Aí que tem muitas pessoas que dizem assim, não, que Deus nos chamou para ser pessoas humildes. Mas o que é humildade? Humildade não é pobreza, não é falta de dinheiro. Porque Jesus, o Filho de Deus, nasceu numa manjedoura, naquele lugarzinho ali tão simples, tão humilde. Mas o pai de Jesus, José, aqui na terra, era carpinteiro. E carpinteiro, naquela época, tinha posses, tinha dinheiro. Porque tudo que o povo fazia naquele tempo, não existia o carro que nós temos hoje, né? Que é de metal. Era tudo de madeira, carroça, era bancos, era tudo de madeira, mesas. E tudo isso. Então, ele tinha sim condição financeira. Mas quando eles precisaram fugir de lá, de Belém, né? Belém? Jerusalém? Agora estou recordando. E ali, quando ele nasceu na manjedoura, porque não tinha nenhum lugar para eles se repousarem. Por isso que eles não ficaram. Aí tem pessoas que acham que a humildade, porque Jesus é humilde, porque nasceu numa manjedoura. Não. Ele também recebeu o ofício do pai dele também, que ele era carpinteiro. Louvado seja Deus. E ele também podia, ele tinha condição, mas ele seguiu, louvado seja Deus, o chamado dele, que foi construir pessoas, levantar pessoas, reformar. Aleluia, louvado seja Deus. Foi o chamado de Jesus. O que estava quebrado, ele lixava. Ele lixava para se moldar e, aleluia, e chamar, e libertar e curar. Foi assim o chamado de Jesus. Então, não significa que quando Deus te dá sabedoria, aleluia, louvado seja Deus, não significa que é para que você tenha só o que você está pretendendo, o que
Mas como Salomão tinha tudo, mas não tinha felicidade. Salomão tinha tudo, mas correndo risco, ele não percebeu da salvação. Aleluia, louvado seja Deus. Se Salomão, ao longo do tempo, se Salomão continuasse pedindo a Deus, não só sabedoria para governar, para se enriquecer, mas se pedisse também o temor e o amor de Deus, igual o pai, que o pai adorava, temia, ele poderia sim continuar com a riqueza que ele tivesse, mas ele ia se desviar das coisas que ele estava fazendo, se envolvendo com pessoas, com mulheres que não era para se envolver. Se Salomão continuasse, é por isso que eu falo para os irmãos, e quando continue pedindo a Deus sim, sabedoria, sabedoria no seu trabalho, sabedoria no seu ministério, aleluia, louvado seja Deus, sabedoria na sua família, na tua casa, aleluia. Continue pedindo sabedoria a Deus para amar, pedir sabedoria a Deus para pedir perdão. É na sabedoria que vem de Deus, porque Deus nos formou, Deus nos criou, Deus nos deu também a inteligência, não foi? Para muitos, mesmo aqueles que nem conhecem a Deus ou nunca ouviu falar. Ou muitos já ouviram, já conhecem a palavra, já leu de Gênesis e Apocalipse, conhece a palavra, mas nunca serviu a Deus, nunca teve assim, o desejo e a vontade de estar na presença de Deus, de conhecer de Deus grandioso e dar sabedoria ao homem. Muitos teve a inteligência para criar, para fazer como a informática, né? E tem uns que dizem assim que é inteligência artificial. Até os robôs hoje em dia têm inteligência artificial. O homem que criou. Mas a sabedoria veio de Deus. E essa sabedoria que Deus dá, pode nos dar se a gente clamar, continuar pedindo. Deus dá para a gente criar coisas que a gente não podia, não entendia. Mas é quando a gente também pede a direção de Deus, a sabedoria de Deus e a direção dele. Para poder ele direcionar. E você, louvado seja Deus em tudo que ele te mostrar, continue pedindo a ele a direção. Porque é ele que vai, aleluia, louvado seja Deus, mostrar como seguir e o que fazer. Salomão já não tinha mais o temor, Salomão já não tinha mais o amor, Salomão já tinha esquecido das promessas e do juramento que ele fez a Deus. Ele já não estava mais lembrando, aleluia, do como era adorar a Deus, como o pai foi um adorador. Ele já estava fazendo um jugo desigual, ele já estava pegando o povo, aleluia, louvado seja Deus, para trabalhar, foi tanto que quando o filho de Salomão, o povo foi até ele e disse assim: não faça como o teu pai, que fazia algo, um jugo desigual ao povo, já estava assim, fazendo o povo trabalhar mais, já não se importava tanto como fazia no começo, que o povo tinha assim liberdade, o povo tinha a paz que reinava e o povo era próspero. Aleluia, louvado seja Deus. E quanto aqui nós também sabemos, assim como Deus deu sabedoria a Salomão, nós vamos para José. Deus levantou, olha a diferença entre Salomão e José. Salomão era filho de quem? De um rei.
de um servo de Deus que estava morando no deserto. E a história de José é diferente de Salomão, mas Deus deu sabedoria também a José. E José foi escravo, não tinha nada, apenas ajudava na cadeia, né? Nós sabemos que ele estava preso quando tudo começou na vida de José. Salomão tinha tudo nas mãos e José não tinha nada, nem a própria família. Mas Deus agiu diferente. José não negou o nome do Senhor, tempo nenhum. Mesmo sofrendo, mesmo distante da família. Aleluia, louvado seja Deus. A sabedoria de José foi diferente. Foi uma sabedoria de perdão. Foi uma sabedoria de reinado. Ele foi o que mandou lá no Egito. Ele estava longe de casa e um povo diferente. E olha o que Deus fez na vida de José. Deus deu discernimento para sonhos e a sabedoria para, louvado seja Deus, para conduzir José. Aleluia. O sofrimento de José foi diferente. O que foi que Salomão, qual foi o sofrimento de Salomão na história dele? Não foi nenhuma, né? Assim que a gente sabe, em comparação de José. José estava preso, sem saber o que seria dele no longo dos tempos, ali naquele lugar onde não tinha privilégio nenhum. E ali, quando chegou o tempo de José, Deus chamou ele. Disse: agora é sua vez. É sua vez. Você vai sim. Aleluia, louvado seja Deus. Você vai fazer aquilo que eu te chamei. Porque os sonhos de Deus, aleluia, realiza. Assim como Salomão teve um sonho, falando com Deus, José revelava, José tinha discernimento de sonhos. E ali, quando José começou a falar para Faraó todos os sonhos, o significado, José foi sim aquele que mandou o segundo lugar no Egito. Aleluia, louvado seja Deus. E José mandava, José tinha a sabedoria de Deus para julgar aqueles que tinham e aqueles que não tinham. Aqueles que tinham pouco, aleluia, louvado seja Deus, mas mesmo assim ele dava aquilo que dava para sustentar cada um. Mas José, tempo nenhum, aqui na palavra de Deus diz que ele se afastou. Tempo nenhum ele não negou, mesmo com culturas estranhas, mesmo com um povo estranho aos olhos de José, ele não se afastou da presença do Pai, da presença de Deus, daquele que o chamou, desde antes, quando ele ainda era um pequeno, um jovem. Ele deu um sonho que ele ainda iria ser, aleluia, aquele que no qual muitos iam se prostrar diante dele. E como foi que ao longo do tempo aconteceu o melhor na vida de José. José teve sim. Foi porque ele mandou, ou porque ele foi governador? Não. Ou porque ele realizou o sonho dele de estar junto com a família dele e próspero, fazia tudo aquilo que Deus, aleluia, tinha colocado nas mãos de José. Não negou tempo nenhum. Deus deu sabedoria o suficiente, mas Deus deu o diferencial a José, que foi o amor. E foi o amor que levou ao perdão. Foi o amor que Deus deu a José, que ele, aleluia, louvado seja Deus, mesmo com o longo do tempo, que muita gente que quando passa o tempo, eu estou mudando aqui a história da sabedoria, mas quando passa o tempo,
guarda muita coisa, e quando vai encontrar aquela pessoa que fez, que derrubou, que humilhou, ou que bateu, né? Mas não estou falando batido de físico. E tem pessoas que guardam aquilo ali, dizem, ó, vai chegar a minha hora. Ela vai ver, ou ele vai ver. Vai chegar o tempo que vai ver o que é que Deus vai fazer comigo e o que eu vou fazer, ó. Vou passar e não vou nem estar nem aí, ainda vou até dar risada. Mas José foi diferente. José tinha o amor de Deus, o amor do Pai, o amor daquele que cuidava de José em todos os detalhes. E quando, aleluia, louvado seja Deus, e quando ele foi governador, ele ajudou toda a família dele. A família de José, egípcia, cresceu no Egito. E foi diferente de Salomão. Salomão nasceu em Jerusalém, mas ali no lugar, na morada dele, louvado seja Deus, no lugar onde Deus chamou, no lugar onde Deus colocou ele, aleluia, no qual ele nasceu, foi ali mesmo que ele se perdeu da presença do Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Mas quando nós sabemos que quando Deus chama, Ele garante. A sabedoria de Deus intercede no entendimento de cada um de nós. Peça a Deus a cada dia que Ele nos dê sabedoria para conduzir nos propósitos dEle, para nos conduzir no chamado de Deus em nossas vidas. Porque assim, como muitos que se corrompem com muito dinheiro, ou com muita riqueza, ou com muito poder, causa uma arrogância, aleluia, louvado seja Deus, que aquilo, quando vem para a arrogância, Deus não se faz, Deus não se agrada. E quando muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente fica assim, meu Pai, eu tenho vontade de fazer isso e fazer aquilo. E quando Deus dá? E quando Deus dá e a gente esquece que foi Deus que nos deu, foi Deus que nos preparou para fazer, para nos dar aquilo que, por nosso, aleluia, por nosso sonho, por nossa vontade, Ele fez realizar e se cumprir. Então, aleluia, louvado seja Deus. É a sabedoria que nós precisamos nesse tempo de hoje. Porque quando a gente não pede a sabedoria de Deus, a gente também não recebe, não. Mas quando a gente pede, e pede a Deus para nos conduzir, a gente sim pode ir em frente. Ir em frente na direção de Deus, porque assim como, aleluia, louvado seja Deus, como Salomão continuou por um longo tempo, nós, aleluia, podemos pedir a Deus a sabedoria dele para que Ele conduza até o nosso tempo aqui na terra. E nos tempos de hoje é diferente do tempo de antes. É mais árduo a gente estar em santidade diante de Deus. A gente está pedindo a sabedoria de Deus. É diferente. Hoje tem tantas coisas no mundo para nos desviar. Eu estou falando sobre isso porque já tem muitas pessoas, até na internet, né? Tem coisas que a gente vê que a gente está aprendendo, a gente está conseguindo entender. Porque disse que vai chegar um tempo que a gente não vai poder mais estar na casa do Senhor. Nós não vamos poder mais pegar a nossa Bíblia, a palavra sagrada de Deus e vir para a casa de Deus. Nem andando, nem de carro, nem de bicicleta, nem de mototáxi. Vai chegar o tempo que vamos ser proibidos. Mas já tem pessoas aí falando que já não precisa mais
Porque Deus derrubou, Deus quebrou, Deus destruiu algumas coisas no Jesus, né? Destruiu lá, que disse que derrubou tudo mais do templo, e disse que ali era a casa de Deus que deveria ser destruída. Mas nós sabemos, irmãos, que quando Jesus fez isso, teve um motivo, não foi à toa. Por que foi destruído? Porque muitas pessoas estavam se enriquecendo, muitas pessoas estavam banalizando a casa do Senhor. Estavam de qualquer jeito, pecando, fazendo lá, querendo pedir perdão, comprando o que queria, o animalzinho, né, que nós já sabemos, comprando o animal, para fazer o holocausto, e ali acabou. E muitos só estavam ali por negócio. É como foi falado até na sexta-feira. Mas isso não significa que não podemos mais estar na casa do Senhor. Como vai ter mais união se nós não estivermos, enquanto podemos estar? Como vai ter mais união e saber o que é que o meu irmão está precisando, o que é que o meu irmão está sentindo, como posso ajudar, se não vendo nossos irmãos? Como é que não é para estar mais na casa do Senhor, como muitos estão falando aí, que não pode mais presenciar os cultos, e muitos estão dizendo que é melhor em casa que estar buscando. Eu sempre comento isso aí. Muitos estão acatando. Porque Jesus fez isso, que destruiu o templo em 3 dias e ia levantar. Mas era o templo dele. Mas hoje em dia, muitas casas, muitas pessoas têm os templos, né? E de repente a gente vê e está fechado. Mas a gente tem que orar e pedir a Deus discernimento. Por qual motivo que foi fechado? Por qual motivo que foi derribado? Não teve motivo que Jesus derribou, que Jesus ficou irado, que nós temos na palavra, né? Que ele derrubou o cesto, as gaiolinhas, o que Jesus fez. Teve um motivo. Então tem motivo nos tempos de hoje. Então, enquanto há tempo, enquanto nós podemos, vamos para a casa do Senhor, vamos para a casa de Deus ouvir e saber, estar, ouvir, ver os irmãos, como é bom a gente sentir e saber que nós estamos aqui, é para a gente aprender a cada dia. Nós não sabemos tudo sozinho, não. É Deus que se revela conosco, é Deus que nos fala, é Deus que se faz presente, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Então, venha enquanto é tempo, estar junto, unindo, amando o irmão, para saber como é bom, quão suave é, quando nós estamos junto com o irmão e saber qual o motivo que ele não pôde vir nesse dia de hoje. O que é que está acontecendo com ele? Aleluia. Vamos procurar ajudar a cada dia. Enquanto Jesus, aleluia, não nos levar, vamos, aleluia, louvado seja Deus. Nos unir, vamos pedir a Deus sabedoria para conduzir o chamado dele, para fazer o melhor para este Deus que nos levantou, que levantou a Salomão como o único na terra, para fazer os provérbios, para escrever os cânticos, Eclesiastes. Salomão escreveu 2 salmos, Salmo 72 e o Salmo 117. Aleluia, louvado seja Deus. E o que nós aprendemos é que, com o chamado que Deus tem, Ele quer que nós venhamos a cada dia a estar mais unidos, a pedir a sabedoria dEle.
não só em uma área, mas em todas, para que nós não venhamos, louvado seja Deus, e falar: um dia eu já fui assim, um dia eu queria assim, um dia eu aprendi assim. Mas Deus é que nos ensina, é Deus que, aleluia, quer que cada momento a gente busque, a gente peça a direção dEle, peça a sabedoria dEle, que Ele tem para nos dar, aleluia, para nos conduzir, para nos formar. Nós precisamos ser formados, nós precisamos ser formados por Deus a cada dia, ser transformado. Louvado seja Deus. Como Salomão, um dia ele fez e deu o melhor para Deus, mas que não venha ser conosco só um dia, só um tempo, só um acaso. Está cheio da graça de Deus, inspirado para louvar, inspirado para escrever. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Deus requer de nós, aleluia, o tempo todo, a toda hora, para nós não errarmos, para nós nos afastarmos do Senhor e dizer que um dia já fomos isso, já fomos aquilo, fomos fervorosos. Um dia, aleluia, eu pedi a Deus algo e Deus não fez. Por quê? Porque Deus sabe. Se tudo que eu pedisse, tudo que eu falei com Deus essa semana acontecesse, aleluia, mas não aconteceu, e não é motivo. E quando não acontece, seria motivo para mim de estar aqui hoje e dizer que este Deus, que quando a gente clama, quando a gente confia, quando a gente espera, Ele faz, Ele continua fazendo. É um aprendizado. E Salomão pediu sabedoria. E se Deus não concedesse, Deus disse a ele: se você pedisse riqueza, você não pediu riqueza, você não pediu fama, você não pediu poder, mas você pediu sabedoria. Glória a Deus. E Deus concedeu. E Deus fez. Aleluia, louvado seja Deus. Então, é isso que eu queria falar nesta noite. Louvado seja Deus. E quando você estiver, e quando você pedir a Deus algo que não aconteceu, continue, aleluia, esperando, confiando e adorando, porque essas tribulações, nós sabemos que a cada dia está acontecendo, cada dia tem um romper, tem um agir de Deus, aleluia, para que nós possamos confiar a cada dia nele. A gente tem que romper as barreiras. A gente não pode, aleluia, louvado seja Deus, pedir a Deus a sabedoria e ficar prostrado. Mas a sabedoria de Deus é para que venha agir, correr atrás. Não foi assim que Salomão construiu? Salomão fez? Porque ele pediu a Deus e ele começou a agir, começou a correr, começou a ir a lugares, começou a pedir, começou a distribuir, a dar, a pagar. Naquele tempo, a maneira de dar, de recompensar, a gente sabe, né? Que era por meio de trigo, do ouro, da prata. Dessa maneira, com alimento também. Aleluia. E quando Deus nos dá a sabedoria dele, é para a gente agir. Então peça a Deus, aleluia, para não se perder no meio do caminho. Para que um dia a gente possa saber que Deus te chamou, você realizou os sonhos que, aleluia, que Deus te deu. E tem sonhos que nós temos e que Deus vai está nos dando, já nos deu, mas que não fique para trás, que não veja só, aleluia, aquele sonho que foi frustrado, mas o sonho realizado, o sonho de Deus,
para mim e para você, e venha ser um sonho, aleluia, para realizar e se cumprir e ajudar o próximo. Jesus disse: vamos ajudar o próximo como a ti mesmo. Vamos ajudar, aleluia, louvado seja Deus. E assim, meus irmãos, como, aleluia, Davi foi um verdadeiro adorador, como Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que ele também fez a parte dele, como ele escreveu muitos salmos, como Deus se agradava, aleluia, de Davi, quando ele errava, quando ele falhava, porque ele reconhecia tudo que Davi fazia era diferente. Quando ele errava, aleluia, louvado seja Deus, quando ele percebia que aquilo ali não agradava a Deus, ele se vestia de pano de saco, aleluia, ele tirava as vestes de majestade, né? As vestes de rei, para adorar a Deus. E assim não é diferente no dia de hoje. Vamos aprender em Deus e a Deus aquilo que Ele tem para nós. E venhamos a pedir a sabedoria, mas em todas as áreas, para não errarmos a cada dia, até o tempo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, naquilo que Ele chamou para nós. Assim como Ele chamou a Salomão. Assim como Ele chamou, aleluia, a Salomão, Ele chamou também a cada um de nós. Mas nós entendemos aqui que Salomão teve as falhas dele. É por isso que a palavra de Deus, a gente precisa entender e ler a cada dia, para que Deus possa mostrar que a cada um que Ele chamou teve as falhas. Mas essas falhas que ele mostra na palavra dele, é para que nós viemos a entender e não fazer o que aconteceu, o que eles fizeram. É por isso que nós precisamos a cada dia buscar, aleluia, louvado seja Deus, conhecer mais a palavra de Deus, para que aqueles que aconteceu coisas tremendas que fez aqui, aquele que fez a obra de Deus, mas teve falhas, assim como nós também temos. Mas na falha, quando nós buscamos, nós clamamos, nós buscamos a palavra de Deus e conhecer a Deus, Ele mostra aqui onde foi que cada um errou, para que nós não venhamos a errar com os mesmos erros daqueles que um dia, aleluia, estava na presença, fez a obra de Deus e falhou diante dele. É por isso que temos aqui, louvado seja Deus, que temos a palavra dele para a gente buscar, para a gente a cada dia conhecer e meditar, para não errarmos. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. E assim, irmãos, eu agradeço essa oportunidade que Deus me deu nesta noite, porque para muitos, aleluia, não é nada, mas para Deus, aleluia, louvado seja Deus. Quando a gente está ouvindo, mesmo cansados, mesmo, aleluia, o dia não foi como a gente pensou, ou como a gente desejou, aleluia, louvado seja Deus. Não foi um dia assim maravilhoso como a gente tinha planejado, mas Deus, aleluia, contempla o nosso dia, e é por isso que nós estamos aqui ouvindo aquilo que Deus tem falado para conosco. E aqui nós estamos, aleluia, como muitos já não querem mais, muitos estão dizendo que estão abrindo os olhos, mas que peça a Deus o discernimento daquilo que é dele e daquilo que não é. Se já é tempo de não estar mais na casa do Senhor, ou se, aleluia, louvado seja Deus, vai chegar o tempo. Mas se quando chegar este tempo, aleluia, que nós venhamos a estar preparados, porque ainda não estamos preparados para estar, aleluia, louvado seja Deus, afastados da casa do Senhor. Glória a Deus. Ainda não estamos, aleluia, prontos. Mas quando chegar
Porque os dias são maus. Os dias são maus. Se nós dissermos que não precisa mais estar presente com os irmãos, não precisamos mais, só vamos ouvir agora a palavra de Deus pelo YouTube, porque não precisamos mais estar saindo de nossa casa. Muitas vezes, aqui como o bispo falou, eu levo até 25 minutos, porque eu ando devagar, até meia hora de casa, de lá para cá eu chego aqui. Mas eu agradeço a Deus por vir, por ter condição de vir, andando, ou de como seja, ou de carro, como seja, mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar vindo para a casa de Deus. E quando chegar o tempo, Ele dirá o tempo, que não vai ter mais condição da gente estar vindo para a casa dele, porque Ele zela pelos seus, Ele zela, Ele cuida, não é verdade? Louvado seja Deus. É assim, eu agradeço a Deus. Aleluia, louvado seja Deus.